Fala galera, aqui é o Rafa e faz um bom tempo que eu não gravo vídeo. Eu podia ficar aqui me lamentando e explicando pra vocês o que aconteceu, mas eu prefiro focar no conteúdo e ser bem produtivo. Então hoje vamos fazer uma dinâmica bem diferente, pautada numa reflexão do último ano, não só da minha vida, mas de vocês também. Essa dinâmica é muito importante que você participe comigo, escrevendo nos comentários a sua reflexão. Não só para que você ajude outras pessoas que vão vivenciar esse entendimento, mas para que eu aqui, o Rafa, consiga ver aonde os inscritos estão se metendo e o que eles estão aprendendo. Vamos considerar 4 pilares. O primeiro, familiar. O segundo, pessoal. O terceiro, profissional. E o quarto, amoroso. E no fim, eu quero dar uma dica bem bacana para vocês de algo que eu tenho estudado recentemente e quero recomendar. A dinâmica funciona assim. Eu abro o conteúdo desse pilar, você pausa o vídeo, traz nos comentários o seu feedback em relação a isso, depois você assiste o meu e aí a gente vai comparando. Quanto mais pessoas participarem, melhor vai ser. Lembra que isso não é um exercício para os outros, e sim um exercício para você. Então se você está vendo esse vídeo e vai participar, não esqueça de deixar esse like para eu entender que essa dinâmica é interessante para você. Primeiro pilar, o pilar pessoal. Há um ano atrás, eu estava muito focado ainda nesse intraconhecimento pessoal, ou seja, do Rafa para o próprio Rafa. Então a gente estava falando muito sobre autoestima, confiança, toda a parte de entendimento sentimental, que foi na verdade o mote do canal nos últimos 5 anos. O que acontece é que eu cheguei num ponto onde eu entendia que eu não conseguia agregar muito mais para vocês, porque a maioria dos meus ensinamentos eu já tinha passado. E se você é velho de canal, sabe que tem muito conteúdo aqui. Então eu comecei a me sentir um pouco travado. O ritmo dos vídeos diminuiu e eu parei de postar com tanta frequência, afinal não tinha algo interessante para trazer. Então quando eu percebi isso, eu decidi que era hora de pegar tudo aquilo que eu tinha trabalhado dentro de mim e levar para o exterior. Ou seja, adicionar algumas outras variáveis na minha vida. Porque até então eu só me preocupava em cuidar de mim mesmo. Nesse momento, eu tinha acabado de entrar dentro de uma empresa onde eu tinha uma equipe para gerenciar, então eu lidava muito com pessoas e principalmente com as expectativas e problemas pessoais delas. Eu comecei a aplicar e espelhar tudo aquilo que eu tinha aprendido e focar muito no empreendedorismo. Comecei a estudar, a pôr em prática, pensando em me ajudar nos outros pilares, ou seja, como esse desenvolvimento pessoal intrapessoal me ajudaria nos pilares de família, no pilar profissional e no pilar amoroso. Então, fazendo essa reflexão de um ano atrás, eu tenho muito orgulho dessa caminhada, porque foi muito bacana conseguir aplicar os conceitos que eu mesmo ensinava para outras pessoas. E entender que eu tenho uma veia muito forte para empreendedorismo, ou seja, pegar coisas do zero e fazer aquilo acontecer. Me descobri bastante nisso e me ajudou a descobrir algumas vertentes que eu deixava para lá, pensando, depois eu resolvo, que era basicamente a minha interação com outras pessoas em codependência. Ou seja, até então era focar no Rafa, no próprio desenvolvimento dele, não se importando tanto com as pessoas. E hoje eu tenho administrado um pouco mais essas outras variáveis e tenho gostado bastante. Lembrando que não adianta você querer cuidar dos outros se você não está bem. Então, a minha grande recomendação é, se você sente que existe falhas nesse processo de conhecimento que você tem que trabalhar, invista nelas, fique bem e depois ajude os outros. Você nunca vai conseguir ajudar, tirar alguém da lama estando lá dentro também. Lembrando, já comentou sobre esse pilar aí embaixo? Vamos seguir. O segundo pilar, que é o pilar profissional. Como eu já comentei, eu estava numa empresa onde eu focava em gestão de pessoas. Eu tinha uma equipe muito bacana, eram umas 12 pessoas. E para quem não sabe, eu trabalho com marketing de influência. Exatamente. Então, a maioria dessas campanhas que vocês veem de marcas com influenciadores, ou eu vendi para essas marcas ou eu gerenciei essa campanha. Eu sou envolvido nisso há bastante tempo. E do último ano para cá eu percebo o quanto eu investi na minha carreira, seja me profissionalizando com cursos ou caindo de cabeça nesse meio. Há um ano atrás eu estava numa posição que já era bacana, mas eu entendia que eu precisava mais. Eu tenho 29 anos. Eu sempre tive aquela sensação de estar perdendo coisas na minha vida. E embora todo mundo ao meu redor falasse assim, calma, fica mais tempo trabalhando na mesma empresa, não arrisca, eu era muito inquieto. Então nesse processo todo eu fui me descobrindo e surgiu uma oportunidade de eu conseguir empreender ainda mais
numa outra empresa que hoje é que eu trabalho, a Squid, focado 100% em influenciadores, mas baseado em micro-influenciadores. Então, eu decidi aceitar hoje para liderar uma equipe de novos negócios, trazendo para marcas soluções focadas em micro-influenciadores. É bem interessante, eu acho que foi uma aposta legal, só que foi bem complicado, porque a partir do momento que eu decidi me dedicar de cabeça, eu saía de casa 9 da manhã e voltava 9, 10 da noite. Era uma carga muito grande, porque eu queria resolver tudo. Foi importante, porque eu aprendi várias coisas nessa parte gerencial, mas por outro lado eu abri mão, talvez, um pouco dos outros pilares. Inclusive, acabei não gravando vídeo para vocês. Então, pensando nessa retrospectiva de um ano para cá, também estou bem feliz na minha parte profissional. Eu acredito que depois de viver tão intensamente, eu consigo hoje viver ponderando e pondo a mão da forma certa. Se vocês querem uma dica, eu acho que é importante, é a seguinte: se você é uma pessoa nova, não tenha medo de errar, de trocar de emprego. Na verdade, quando você troca de emprego, você promove não só um aumento na sua parte salarial, né, mas também um aumento na parte de conhecimento e responsabilidade. O maior erro de uma pessoa é você esperar ser mandado embora para procurar outro emprego. Se você quer trocar, faça isso enquanto você está trabalhando, para fazer com calma e ter certeza dessa escolha. Responde aí, nesse último ano, como é que foi essa parte profissional? O terceiro pilar, que é o familiar, eu percebi que do último ano para cá eu cometi vários erros. Em qual sentido? Quando eu optei escolher focar muito na minha parte pessoal e na minha parte profissional, eu infelizmente não pude cuidar muito da minha família como um todo. Então, do último ano para cá, a minha avó, ela já tinha passado por uma operação de amputação, então ela não tem uma das pernas, e por causa da diabetes ela tá com a outra perna meio ruim. Então talvez ela passe por mais uma cirurgia e também perca esse membro. Isso me pega bastante, afinal, eu tenho muita consideração e muito amor pela minha avó, que me apoiou e cuidou de mim durante muito tempo. Não só isso, mas a minha irmã, que também tem um filho, que é meu sobrinho de coração, e eu percebi que eu não tenho conseguido ficar muito perto deles, então eu me cobro muito em relação a isso. Me cobro muito, mas por escolhas que eu fiz, não consigo administrar essa parte. E isso é uma coisa importante de você entender. Certas escolhas fazem com que você foque em algo e não consiga olhar para outro. Mas se dentro do seu planejamento pessoal, isso que você escolheu, não tem problema. A minha intenção é focar na parte profissional, focar na parte pessoal, conseguir ter uma renda bacana, ter uma estabilidade para poder ajudar elas também. Também por não estar lá nesse momento ajuda um pouco, afinal, essa dependência, de certa forma, que elas tinham de mim, acaba passando, né, para elas resolverem alguns outros problemas. Então, infelizmente, se eu pudesse olhar, esse foi o pilar que no último ano foi o mais deficitário. E é importante saber qual foi o pilar mais deficitário para que daqui para o próximo ano, na próxima reflexão, é importante que eu tenha objetivos e escolhas para resolver essa parte. Então, o importante não é você não cuidar. O importante é você, caso não consiga cuidar, tem um plano para conseguir reter e trabalhar isso no futuro. Esse pilar familiar é bem interessante, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Bom, e o último pilar, que é o pilar amoroso, foi realmente muito interessante do último ano pra cá. Pra quem não sabe, eu sou casado, a minha esposa é a Mari, ela tem 21 anos, ela é bem novinha, comparado comigo, que tenho 29. Eu sempre achei que, por causa dessa diferença de idade, a gente teria alguma disparidade de conhecimento ou algo do tipo. Na verdade, a Mari é uma das pessoas mais sábias da minha vida, e se não fosse ela, eu teria lutado tanto para conseguir essa parte profissional. Só para vocês terem noção, no ano passado eu morava num apartamento que era meio sujinho, meio velho, para quem já viu os meus vídeos um pouco mais antigos, e por causa dela, por causa da Mari, que sempre teve essa vontade de ter uma casa bonita, bem arrumada, eu trabalhei, me esforcei pra caramba, e a gente mudou, né, para uma casa que tá bem melhor. Eu tenho meu escritório agora mais arrumadinho, é uma casa de 2 andares, então isso fez com que ela ficasse muito feliz. Eu nunca pensei que dentro de um relacionamento eu pudesse me doar tanto para conseguir fornecer coisas para outra pessoa. Eu sempre achei que, pelas últimas experiências que eu tive, que isso nunca seria possível, porque eu nunca teria alguém que me colocasse no primeiro lugar. E do último ano para cá, a gente teve uma parte evolutiva na maturidade do nosso relacionamento bem importante. Principalmente quando a gente fala de ciúmes,
onde ela tinha um certo problema com isso e eu tinha um certo descaso, ou seja, eu achava que, como eu não sou um cara muito ciumento, os ciúmes que ela tinha era irrelevante, muito pelo contrário, isso é algo que magoa e machuca muito as pessoas. Então a gente adotou uma técnica que é mega importante, que é nunca dormir brigado. Então sempre, se a gente tem qualquer problema na nossa vida, antes de dormir, a gente deita, conversa sobre isso para deixar as coisas realmente lindas. Não vou falar que a gente não passou por altos e baixos, eu acho que isso é mega essencial, mas eu percebo cada vez mais que esse lance de amizade e companheirismo, quando as duas pessoas focam no mesmo objetivo, é central. Nos meus últimos relacionamentos eu não tinha esse foco de objetivo como eu tenho hoje. Então, a Mari foi uma pessoa que me ajudou a vencer o meu medo de ter filhos. Eu sempre tive um medo gigantesco em ter filhos. Hoje, na verdade, até já está nos nossos planos. Eu tinha muito medo de investir o meu dinheiro em algumas coisas e ela me ajudou nesse ponto. Então, pensando do ano passado para cá, não só o nosso relacionamento ficou muito mais maduro, mas eu acho que isso de você abrir e ter conversas cada vez mais francas, mas cada vez mais sinceras, realmente me ajudou bastante e eu tenho muito orgulho disso. Bom, se você não escreveu nada ainda nos comentários desse vídeo, eu vou ficar bem chateado com você, porque eu tô me abrindo e eu acho importante que você compartilhe isso também. Eu quero aprender com a sua história. E sobre a notícia bacana que eu tinha no final, é que depois de muito tempo refletindo sobre os conteúdos e aquilo que eu tenho aprendido, muito baseado nessa reflexão que eu fiz, eu quero mudar um pouco o tipo de vídeo que eu trago aqui pro canal. Eu gostaria de trazer muito mais a minha vivência do dia a dia e do que eu tô descobrindo nesse momento, porque até então, como funcionava a minha mudança? Eu passava por um ciclo, eu aprendia sobre esse ciclo e passava esse conhecimento. Nesse momento eu quero que vocês me acompanhem em conjunto, ao vivo, aprendendo e trocando experiências. Eu tenho aprendido muito e focado bastante a minha área de aprendizados para a área financeira, então principalmente investimentos. Eu tirei um pouco a minha cabeça de que isso era difícil, enfim, e comecei a focar e estudar mais. Estou bem feliz agora, investindo em bolsa de valores, aprendendo mais sobre o mercado de capitais e espero compartilhar um pouco mais para frente isso com vocês. Então é isso que eu estou focando em aprender nesse instante. Eu queria saber o que você tem focado. E para quem ficou até agora, o fim do vídeo, eu quero que vocês comentem aí a hashtag podcast, para eu saber que você me acompanhou, porque eu, junto com um grande amigo meu, que é o Edu, a gente vai lançar um podcast chamado Perrengue, onde a gente, de novo, vai focar em trazer experiências ruins e analisar elas de uma forma boa. Ou seja, tem aquela galera que endeusa as ótimas histórias, as histórias que deram certo. Eu quero pegar tudo que deu errado na minha vida, na vida do Edu e dos meus convidados e analisar isso, porque realmente vai ser muito bacana. Então eu vou postar uma parte aqui no canal, outras partes vão ficar espalhadas no Spotify e em mídias de podcast. Então comenta a hashtag podcast para eu saber que você veio até aqui e se você está entusiasmado com essa notícia. Beleza? Espero você num próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até lá.